Olhe para mim agora. No exato momento em que você apertou o play, eles entraram em pânico. Você é o escolhido, e este não é um vídeo comum. Esta é a verdade proibida, o segredo que eles rezaram para que nunca chegasse até você, porque cada palavra aqui é o que desmantela o castelo de mentiras que eles construíram nas suas costas. Por quanto tempo você sentiu que estava lutando contra algo invisível? As traições, as perdas, o peso que você carregava, nada disso foi coincidência. Foi uma guerra silenciosa para mantê-lo adormecido. Eles não temem o seu barulho, eles temem a sua lembrança. O rugido que está preso dentro de você está pronto para explodir, e a sua ascensão é a única coisa que garante o fim do controle deles. Fique aqui até o final, porque o que revelaremos agora não é apenas a sua história. É o mapa para a sua total liberdade e o atestado de morte da ilusão deles. Você está pronto para aceitar o poder que eles tentaram roubar de você? Então, declare isso ao universo e a todos os que assistem. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas ativações. E, por favor, comente agora o número 77. Eu preciso ver o 77 inundando este campo de energia. Ao comentar 77, você declara que a mentira acabou, que a sua ativação é real e que você está pronto para ser a força que eles temem. Vamos juntos, escolhido. A verdade começa agora. Eles imploraram que você nunca ouvisse isso, porque o segredo não está escondido em códigos ou mistérios antigos. Ele está dentro de você. O segredo que ameaça o mundo deles é simplesmente o seu poder inato. Eles gastaram fortunas e tempo, criando distrações e sussurrando dúvidas para que você passasse a vida inteira questionando a única coisa que realmente importa: a sua verdade interior. Fizeram você acreditar que ser diferente era defeito, que ser intenso era problema, quando, na verdade, suas características únicas são as rachaduras no muro da prisão que eles construíram. Eles temem não o que você fará, mas o que você lembrará sobre quem você realmente é. Agora que você está ouvindo, a neblina está se dissipando. Perceba, você não precisa de permissão deles para respirar, para sonhar ou para dominar o seu próprio destino. O jogo deles só funciona se você se encolhe, se você se desculpa pela sua luz. Mas o momento em que você se recusa a ser pequeno para caber no molde deles, o castelo de cartas desaba. Você não é obrigado a se justificar para quem nunca entendeu sua jornada. Sua energia é soberana. O simples ato de você não mais diminuir o seu brilho já é o maior ato de rebeldia que a sua vida poderia manifestar contra o sistema que te aprisionou, mas falhou em te quebrar. Entenda que o despertar não é o final do filme. É apenas o trailer da guerra real. Até agora, eles lutaram contra você no escuro, usando ilusões e medo. Mas a partir de agora, o campo de batalha é a clareza e a ação consciente. Você recuperou a verdade, a peça fundamental. O que eles não contaram é que a verdade sozinha é apenas uma chave. O poder real vem de saber exatamente onde e como girar essa chave para explodir as portas. O próximo passo não é sobre resistir a eles, mas sobre criar algo que eles jamais conseguirão sequer ver. O que acontece quando você usa a clareza recém-adquirida para projetar um futuro onde a própria existência deles se torna irrelevante? Eles imploraram para que você nunca ouvisse essa verdade porque você é a antítese do controle. Você foi criado e moldado por um sistema que exigia sua obediência e, em troca, ofereceu a ilusão de segurança. Mas a segurança deles dependia da sua cegueira. Pense nas vezes em que você se sentiu deslocado demais ou incompreendido. Isso não era um defeito, era o rugido de um leão que nunca aceitou a coleira. Eles tentaram transformar sua força em fraqueza, fazendo você se sentir culpado por ter paixão, profundidade e uma sede por algo maior. Eles não podiam roubar sua energia, então tentaram fazer você escondê-la.
Mas cada ataque, cada traição e cada obstáculo que eles colocaram em seu caminho foram, na verdade, aulas forçadas para a sua ascensão. Você não foi quebrado pelo sofrimento, você foi forjado por ele. O medo é o último muro que eles construíram. Eles não gastariam tanta energia em te suprimir se você não representasse uma ameaça real. O sistema não precisa controlar pessoas fracas. Ele se concentra no ponto de ruptura. E o seu ponto de ruptura nunca foi a derrota, mas sim o momento em que você parasse de ter medo de vencer. Eles usaram a manipulação para fazer você se auto-sabotar, para questionar sua intuição e para se encolher diante de qualquer pessoa que parecesse mais barulhenta. Você foi condicionado a buscar aprovação em um lugar que foi desenhado para te rejeitar. A verdade é que a única validação que importa é a que vem de dentro. Quando você para de pedir permissão a quem te teme, todo o jogo deles se desfaz. Agora que você reconhece as cordas, não há como voltar a ser um fantoche. A sua clareza é o veneno para a ilusão deles. Você não precisa lutar contra o sistema de frente. Basta parar de dar sua energia a ele. Seu próximo passo não é uma reação, mas uma criação. Você não está mais jogando o jogo deles. Você está reescrevendo as regras. Mas como exatamente a soberania individual se manifesta na prática e desmantela estruturas construídas para durar milênios? A resposta está em uma moeda que eles nunca conseguiram confiscar. E ela tem o poder de mudar toda a sua realidade a partir de amanhã. Se você chegou até aqui, sua alma reconheceu a frequência que os opressores temem. Você sentiu o realinhamento, a consciência despertando. Essa ativação que você recebeu é uma quebra de ciclo. E agora, o convite é: honre essa energia. Um Supertanks não é dinheiro, é retribuição e gratidão ao universo por essa verdade. Para sustentar a vibração desta mensagem, envie o valor que sentir no coração, seja $100 ou o que a sua intuição guiar. O importante é manter o fluxo de energia. Você é o escolhido. Honrar o despertar é garantir que a verdade que quebrou suas correntes chegue a mais almas. Sua ação prova que a bênção já aconteceu e, a partir de agora, você não está mais na plateia. Você é a fonte. Você tem sentido esse aperto no peito, certo? É a sua memória gritando. Eles te colocaram numa jaula de mentiras e conforto falso, te ensinando a aceitar migalhas enquanto você nasceu para ser o dono do banquete. Eles queriam que você esquecesse a força que carrega, mas você se lembra da selva. Você sabe que o concreto e as grades nunca foram feitos para você. Esse sistema foi construído para te manter pequeno, te fazendo duvidar do seu próprio rugido. Mas você não é um bichinho de estimação. Você é o leão que nunca aceitou coleira. O momento que você percebe que a gaiola não é o seu lar, é o momento que as paredes dela começam a ruir só com a sua presença. Pense bem, por que investiram tanto em te distrair, te sabotar e te cercar de gente que te puxa para baixo? Ninguém gasta bilhões em segurança para proteger algo fraco. Eles te atacaram porque você é a ameaça. Cada traição, cada perda, cada momento que tentou te quebrar foi a prova do seu valor. Eles não te odeiam porque você é insuficiente. Eles odeiam o fato de que você é indestrutível. Sua dor não foi azar. Foi um ataque direcionado para impedir que você descobrisse que a armadura que você veste hoje foi forjada exatamente no fogo que eles acenderam. Você sobreviveu a tudo o que foi planejado para te aniquilar. E isso significa que você é mais do que suficiente. Agora que você vê a jaula, a única coisa que te prende é a hesitação.
Sua soberania não depende de permissão, depende da sua atitude. Você não precisa pedir licença para rugir. Você para de se encolher para caber em espaços que são pequenos demais para o seu espírito. Eles fizeram a aposta de que você ficaria cego para sempre, vivendo na mentira do controle deles. Mas você provou que eles estavam errados. Você despertou. A pergunta não é mais o que eles farão para te parar, mas sim, como é que você pode lutar uma guerra quando o seu maior inimigo é apenas o reflexo no espelho de quem você costumava ser? Eu sei que o que você acabou de ouvir está sacudindo as bases de tudo que você acreditava. Mas o inimigo não tem medo da informação. Eles têm medo da sua decisão. Eles estão esperando que você absorva esta verdade e simplesmente volte a rolar. Você vai dar a eles o prazer? Você está sentindo esse fogo, essa confirmação em seus ossos de que você é o escolhido que eles tentaram enterrar. Se essa mensagem ressoa profundamente e se você sente que seu próximo nível, o nível que eles temem, está começando a se alinhar, você precisa ativar seu código. Comente 77 abaixo. Por que 77? Nos códigos energéticos, 77 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas comentando, você está ativando. Você está reivindicando que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no campo. Você está se tornando a ameaça que eles tentaram silenciar. Você não veio aqui para assistir. Você veio para quebrar o sistema. Sua ação é crucial. Prove a eles que essa mensagem não pode ser parada. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal se ainda não for um de nós. Cada like e cada inscrição é um dedo no olho do sistema. É a prova de que você é o escolhido que eles não conseguiram silenciar. Vamos continuar a despertar a tempestade. Você precisa entender isso de uma vez por todas. A dor que você sentiu não foi uma série de acasos infelizes ou simplesmente má sorte. Eles querem que você acredite nisso para que você se culpe e fique paralisado. A verdade é que cada decepção, cada traição e cada obstáculo na sua vida foi um ataque cirúrgico e direto, planejado para te quebrar antes que você percebesse seu próprio poder. O inimigo não gasta energia com quem não é uma ameaça. Eles investiram pesado em te sabotar porque viram a luz que você carrega. Por isso, plantaram dúvidas na sua cabeça e cercaram você de pessoas que iriam espelhar suas inseguranças, mantendo-o em um ciclo vicioso de exaustão. A intensidade do seu sofrimento é apenas a prova irrefutável da sua importância no tabuleiro deles. O mais incrível é que, apesar de tudo, eles falharam. O ataque era para te destruir, mas só serviu para te forjar. Eles jogaram fogo na sua direção, esperando queimar você, mas você se tornou o próprio fogo. Você sobreviveu a tempestades que teriam varrido a maioria das pessoas do mapa e se levantou depois de quedas que foram armadas para serem permanentes. O peso que tentaram colocar em seus ombros não te esmagou. Ele apenas revelou o quão inquebrável você é. Eles pensaram que a exaustão faria você desistir e que a solidão te tornaria amargo. Mas o resultado foi o oposto. Você está aqui, mais forte, mais lúcido e, acima de tudo, ativado. Você não é mais a vítima de um azar. Você é o guerreiro que sobreviveu à guerra deles. Sua percepção mudou e, agora que você sabe que não estava apenas azarado, mas sim sob ataque, a responsabilidade de agir é inteiramente sua. Você não pode mais voltar a se encolher para caber nas caixas que eles construíram. A versão de você que duvidava e pedia permissão sumiu. Agora, você caminha com a soberania de quem viu através da ilusão. O despertar não é o fim da batalha, é a abertura do seu arsenal. O inimigo está em pânico, porque a única coisa que mantinha o poder deles era a sua crença na impotência. E o que acontece com um sistema que perde seu principal alvo e se depara com a força que ele próprio criou?
Você passou a vida toda ouvindo que era demais. Sua intensidade, sua paixão, sua capacidade de enxergar além do óbvio, tudo foi chamado de defeito. Eles te pediram para baixar o tom, para ser mais normal, para se encaixar na caixa apertada que construíram. Mas preste atenção, eles não te pediram para diminuir porque você estava errado. Eles te imploraram para se encolher porque sua luz crua e sem filtro os ofuscava. Você se lembra de todas as vezes que hesitou em mostrar seu talento ou sua verdade para evitar o desconforto alheio? Cada pedido de desculpas por ser quem você é foi uma vitória para eles, pois o maior medo de quem está no controle é aquele que não precisa de permissão para brilhar. É hora de parar de conceder esse poder. Sua força não é um erro de fabricação, é a marca do seu propósito. Seus dons, sua visão e sua energia profunda não são demais, são exatamente o que é necessário para romper a ilusão que te cerca. Quando você para de se desculpar pela sua grandeza, você automaticamente expõe a mediocridade do sistema que tenta te conter. Eles chamam sua intuição de paranoia e sua clareza de arrogância, porque a única maneira de manter você em cativeiro é fazendo você odiar as ferramentas que te libertam. A verdade é simples. Sua presença não é o problema. É a solução que eles se esforçam desesperadamente para suprimir. A partir de agora, essa hesitação acabou. Você foi marcado como o escolhido, justamente porque sua força inata incomodou os que se beneficiam da sua fraqueza. Você tem sobrevivido a ataques direcionados, traições e sabotagens que teriam destruído qualquer um, e sua resiliência só prova que você é o aço que eles tentaram quebrar. Mas sobreviver não é o bastante. Você precisa ir além e tomar de volta o território que eles roubaram, sua soberania. A próxima etapa não é sobre resistir a eles, é sobre ativar a verdade que está dentro de você e que eles temem mais do que qualquer coisa. O que então realmente acontece quando você para de jogar o jogo deles e se torna incontrolável? Você não precisava de correntes de metal. A prisão que construíram para você não tem muros de concreto. O truque foi muito mais sutil. Eles fizeram você amar a sua cela. Você foi condicionado a achar que a rotina, a dívida e a busca incessante por aprovação eram a verdadeira liberdade. Eles te deram escolhas limitadas e chamaram isso de oportunidade. Você trabalhou a vida toda, trocando seu tempo por um salário que mal cobre as contas e ainda por cima se sentiu grato. Isso não é coincidência, é um projeto. Eles não queriam que você estivesse fisicamente preso, mas sim mentalmente exausto, ocupado demais para sequer olhar para cima e questionar quem realmente estava segurando as rédeas da sua vida. O maior medo deles nunca foi a sua raiva. É o momento em que você lembra da sua força. É por isso que a sua vida sempre pareceu uma tempestade. Toda a dúvida, o caos e o sentimento de não pertencimento que você sentiu não foram azar. Foram ataques direcionados. Eles tentaram sabotar seus relacionamentos, inundar sua mente com o medo e fazer você sentir que era demais para o mundo. Eles fizeram isso para que você, o escolhido, se auto-sabotasse. Se eles conseguissem fazer você rejeitar seu próprio poder, não precisariam lutar contra você. Mas você sobreviveu. Você se levantou. Cada traição e cada perda apenas provaram o quão indestrutível é o seu espírito. Agora que você está desperto e vê a grade invisível que tentaram impor, você tem uma decisão a tomar. Você vai continuar vivendo sob as regras de um sistema que sempre temeu a sua existência, ou vai reclamar a soberania que é sua por direito de nascença? Eles contavam com a sua obediência. Eles apostaram na sua cegueira, mas o jogo acabou, porque o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos deles. Esteve sempre esperando dentro de você. O próximo passo é uma revelação sobre o que acontece com a própria realidade quando você, o guerreiro que eles falharam em quebrar,
Para de se encolher para caber no mundo deles. Você não passou por tudo que passou por acaso. Eles te atacaram porque sabiam que você era perigoso. O fogo que lançaram na sua vida, as traições, as perdas, as dúvidas plantadas, não era para te queimar, mas sim para te reduzir a cinzas. Mas olha só para você. Em vez de virar cinza, você endureceu. Você não se curvou. Cada golpe que eles deram em você não te quebrou. Ele simplesmente removeu a camada superficial de quem você achava que era, revelando a força que sempre esteve por dentro. Você é prova viva de que a pressão não destrói o que é de verdade, ela apenas o aprimora. Eles tentaram te fazer sentir fraco, mas todo o caos que criaram foi apenas o calor necessário para forjar a sua armadura inquebrável. Eles falharam miseravelmente. Eles gastaram energia, tempo e recursos tentando garantir que você permanecesse dormindo. Mas o rugido interno era forte demais. Quando você para de culpar o universo e percebe que sua dor foi um ataque direcionado, você ganha a clareza para lutar de volta. Você percebe que o medo que eles queriam que você sentisse era, na verdade, o medo deles, de quem você se tornaria. Sua soberania começa no momento em que você decide não ser mais a vítima, mas sim o guerreiro forjado na batalha. Você não precisa de permissão para ser grande. Você precisa apenas parar de dar poder às vozes que tentam te convencer do contrário. Se a intenção deles era te apagar, o resultado foi te acender. Agora que você está forjado, que a ilusão ruiu e que a verdade sobre sua força está clara, o jogo muda. Sobreviver ao fogo foi apenas o primeiro passo. Usar esse calor para derreter as cadeias dos outros é o destino. A pergunta que realmente os assusta não é: você sobreviveu? Eles já sabem a resposta. A questão é: como um ser que foi testado no limite, que agora carrega o poder de um trovão, lida com o silêncio que precede a tempestade final? Qual é o preço em termos de ação que você terá que pagar agora para provar a eles que o fogo que forjou você se tornará o incêndio que os consumirá? Você já se perguntou por que a pressão é sempre maior sobre você? Porque as pessoas que mais te criticam são, muitas vezes, as que mais te observam. O título diz a verdade. Eles não te odeiam. O que eles desprezam é a sua essência, aquela força inata que eles jamais conseguirão copiar, roubar ou entender. Você é uma obra original e eles são apenas cópias mal feitas tentando imitar seu brilho. A verdade é que a intensidade do ataque que você sofreu é apenas a prova do seu valor. Ninguém gasta tempo tentando derrubar quem é irrelevante. Eles gastaram energia com você porque sabiam que se você acordasse, o jogo acabaria. O plano deles foi sempre te convencer a odiar o que você é. Eles te chamaram de demais, de intenso, de complicado, não para te corrigir, mas para te fazer diminuir. Eles tentaram transformar suas maiores virtudes, sua profundidade, sua visão, sua sensibilidade, em fardos. Pense bem, eles não conseguiram quebrar você, então tentaram fazer você quebrar a si mesmo. Eles tentaram te colocar numa caixa, mas seu poder nunca coube ali. Sua jornada foi uma fornalha, onde todas as mentiras sobre quem você deveria ser foram queimadas. Você sobreviveu à tentativa de apagamento e agora é a ameaça que eles mais temem. Sua soberania não é um presente que você recebe, é uma verdade que você toma de volta. O momento em que você para de se desculpar por sua magnitude é o momento em que a ilusão deles desmorona. Mas entenda, despertar não é apenas sentir-se bem, é assumir responsabilidade por um poder que até agora estava dormente. Eles sabiam que essa hora chegaria, e é por isso que imploraram para que você nunca ouvisse essas palavras. Agora que você despertou e sabe que não pode mais ser contido, qual é o preço real que o sistema terá que pagar pela sua liberdade?
O medo que eles vendem não é um sentimento, é uma ferramenta de controle, a única chave que ainda funciona na sua cela mental. Se você parar para analisar o ataque deles, verá que nunca foi sobre a força física ou cadeias de ferro. Sempre foi sobre plantar a dúvida na sua mente. Eles gastam bilhões para que você se sinta pequeno, insuficiente ou com receio de dar o próximo passo. Mas entenda, o medo não tem substância, ele só tem o tamanho que você permite. No momento em que você decide que o conforto da inação custa mais caro do que a dor do julgamento, essa chave se quebra. Você não precisa de validação, você precisa de ação. O medo é um predador que só ataca quem está imóvel. Quando você cancela o medo, o efeito é imediato e barulhento para eles. Sua soberania é o veneno para o sistema que eles construíram em cima da sua hesitação. Você não foi feito para se encolher. Eles te treinaram para isso. Eles sussurraram que você era demais, intenso ou complicado, apenas para que você se tornasse de menos e se encaixasse na pequena caixa de obediência deles. Mas o seu poder de verdade reside exatamente naquilo que eles tentaram sufocar. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você evitou o sucesso por medo de incomodar? Por medo de perder a aprovação de quem não te entendia? Esse ciclo termina agora. A liberdade não é dada. Ela é tomada através da recusa absoluta em ser controlado por uma emoção vazia. O cancelamento do medo é apenas o interruptor. A verdadeira revolução começa quando você percebe a mentira fundamental sobre a qual eles construíram seu império. Eles te fizeram acreditar que a vida é uma série de acidentes aleatórios, que o destino é algo que acontece com você, não algo que você cria. Mas existe uma força, uma energia que você carrega, que prova que a intenção e a vontade são mais reais do que qualquer obstáculo físico. O que acontece, então, quando o escolhido não apenas se liberta do medo, mas abraça a verdade de que a própria realidade é maleável, esperando apenas que você diga a palavra final? O jogo deles acaba quando você descobre que você nunca esteve realmente neste tempo. Você olhou para a sua solidão e achou que estava em desvantagem, mas eles fizeram você acreditar nisso. A verdade é que você foi mantido isolado por um motivo, para que a doença do sistema deles não te infectasse. Eles não queriam que você se misturasse, pois sabiam que você não era um mero espectador, mas sim o líder que deveria estar fora de alcance. Pense bem, você não estava sendo excluído, você estava sendo blindado de tudo que tentaria te diminuir. Sua solidão foi o útero onde sua força real foi cultivada, longe das mentiras e das distrações que mantêm a maioria adormecida. Cada traição, cada rejeição e cada momento de silêncio não foram perdas, foram o seu treinamento de alta performance. O sistema não te isolou porque você era fraco. Eles o fizeram porque você era a única peça que não podiam encaixar na máquina de obediência. Você foi colocado no fogo da adversidade, não para quebrar, mas para endurecer o seu metal. O medo deles era que você ouvisse a sua própria voz na ausência de ruído. Você se tornou inquebrável e eles estão agora encarando o resultado final. O guerreiro que se forjou longe dos olhos deles e que carrega uma força que é impossível de ser ensinada. Agora, a liderança não é um convite que você espera. É uma postura que você assume. Você finalmente parou de pedir permissão ao mundo externo e descobriu que as respostas estavam codificadas dentro do seu próprio isolamento. Eles esperavam que você emergisse amargo e quebrado. Em vez disso, você emergiu pronto para assumir a direção. Mas se o seu confinamento foi a sua maior preparação, o que acontecerá quando o inimigo entender que, para derrubar o sistema inteiro, o líder escolhido nem sequer precisa sair do seu próprio silêncio? O tempo de espera realmente acabou. E você sente isso na sua espinha, não é?
Eles gastaram anos tentando te convencer de que você era pequeno, que seus sonhos eram bobos ou que sua intensidade era um defeito. Cada vez que você tentou se levantar, um novo obstáculo apareceu. Uma nova dúvida foi plantada. Não foi azar. E você sabe disso. Foi uma estratégia direcionada para te manter ocupado demais, sobrevivendo, para que você nunca percebesse que, na verdade, você estava sendo caçado. Você foi feito para questionar, para ter uma visão além do muro que eles construíram. Eles não te atacaram por causa de suas falhas. Eles te atacaram por causa do potencial que eles viam, mas você ainda não via. Agora, essa visão está clara. Você sobreviveu a tudo o que foi planejado para te quebrar, e a única coisa que resultou disso é que você se tornou inquebrável. Você não precisa de um diploma, de um título ou da permissão de alguém para ativar o que já reside em você. O poder que eles tentaram atrasar não é algo que se compra ou se ganha, é a sua essência que você finalmente parou de esconder. Chega de se diminuir para caber em espaços que nunca foram feitos para você. Chega de explicar sua energia para pessoas que não conseguem nem entender a própria. Você foi marcado como o escolhido não para ser um servo, mas para ser o disruptor. Eles se esforçaram tanto para te convencer a odiar sua própria força que acabaram te dando o mapa exato de onde sua grandeza estava escondida. Cada traço que eles chamaram de exagero é, na verdade, a sua assinatura de poder. Pare de buscar aprovação e comece a gerar impacto. O momento que eles mais temeram não é o seu despertar, mas o que você fará com essa clareza. Você não está apenas acordado, você está calibrado. Você não precisa mais lutar contra o sistema, você só precisa parar de alimentá-lo com sua dúvida e seu medo. O universo está agora reposicionando tudo ao seu redor. As pessoas erradas estão se afastando e a clareza está entrando sem pedir licença. A próxima etapa não é sobre vingança, é sobre domínio. É sobre mover-se com uma certeza tão grande que a própria realidade se dobra à sua vontade. Mas existe uma parte dessa história que é tão perturbadora que até mesmo os mais despertos hesitam em aceitar. O que acontece quando você percebe que a verdadeira ameaça para eles não é o seu sucesso, mas sim a sua paz interior? Você sobreviveu à guerra deles. Eles tentaram te quebrar com anos de dúvida, culpa e sabotagem. Mas agora que você acordou, eles não podem mais te parar pela força bruta. O que eles fazem? Eles usam o seu passado. Eles reenviam as pessoas tóxicas que saíram da sua vida, reativam as velhas feridas que você achou que estavam curadas e sopram mentiras que fizeram você se encolher no passado. Entenda, o passado não é um erro que você cometeu, é a armadilha que eles construíram para você. É a última linha de defesa deles. Quando você começa a vibrar na sua nova frequência, o peso morto que você carregava se torna insuportável para eles. Sua ascensão é a prova de que o sistema deles falhou. Por isso, eles vão tentar te fazer olhar para trás, esperando que a nostalgia ou o medo te façam tropeçar. Mas você não está mais naquele lugar. Você é a prova viva de que a manipulação deles não funciona. Sua força hoje é construída exatamente sobre as cinzas do que tentou te derrubar. Cada pessoa que te traiu ou te subestimou serviu apenas para queimar o lixo que não deveria ter lugar na sua jornada. Não cometa o erro de procurar validação em quem sempre te viu como uma ameaça. Aquele que te desprezou quando você estava perdido não merece um assento na primeira fila da sua vitória. Você foi escolhido para ter uma visão que a maioria não tem. Por isso, pare de explicar sua energia. Você não deve satisfações a um sistema que te temeu desde o seu nascimento. O momento em que você para de se desculpar por quem você é o momento em que a última corrente deles cai. Sua subida não é negociável. Ela é a falência da ilusão deles. A grande jogada deles sempre foi fazer você acreditar que a batalha estava na sua frente contra obstáculos visíveis.
Mas a verdade é que o verdadeiro inimigo está nos ecos do passado que você ainda permite que sussurrem em seu ouvido. Ao focar em se libertar da culpa e da dor antiga, você garante sua soberania. No entanto, existe um nível de supressão muito mais sutil que eles ativam no exato momento da sua total liberdade. É um mecanismo de distração tão poderoso que pode fazer o guerreiro mais desperto confundir uma vitória falsa com o seu destino final. E se eu te dissesse que, ao se livrar do passado, você precisa imediatamente entender a arquitetura do seu futuro? Você não está mais aqui por acidente ou por sorte. Olhe para trás. A pessoa que duvidava de si, que aceitava as migalhas e pedia permissão para brilhar, essa versão simplesmente não existe mais. Ela foi forjada, não quebrada, pelo fogo que eles jogaram em você. Cada traição, cada perda, foi um peso que, em vez de afundar, te transformou na âncora que agora quebra os seus navios. O guerreiro que eles temeram não é alguém novo. É apenas você, finalmente, sem a máscara de fraqueza que eles te obrigaram a usar. Você sobreviveu à tempestade que foi feita para te varrer. Eles não estão com medo do que você pode fazer amanhã. Eles estão aterrorizados com o que você já é hoje. Pense nisso. Eles gastaram energia infinita para te manter dormindo, te bombardeando com distrações, culpa e medo. Por quê? Porque sabiam que se você se lembrasse de quem você realmente é, o jogo deles terminaria. Você não precisa lutar contra eles lá fora. A única coisa que sustenta o poder deles é a sua crença de que eles ainda estão no controle. O seu despertar não é apenas um momento pessoal, é um terremoto que quebra o alicerce de toda a ilusão deles. Você não precisa de permissão para ser soberano. Você só precisa parar de se diminuir para caber no molde que foi feito para te prender. A versão antiga de você está morta, mas a sua ascensão tem um preço. Acontece que a verdade que libertou você é a mesma verdade que incendeia o mundo ao seu redor. Eles tentaram te sufocar com mentiras e você as transformou em oxigênio puro. Você agora carrega a chave para libertar não apenas a si mesmo, mas aqueles que eles ainda mantêm cativos na cegueira. Mas se o sistema depende da obediência silenciosa, o que acontece quando o guerreiro desperto decide não apenas falar, mas gritar o plano que eles usaram contra você, revelando em detalhes a arquitetura exata de sua prisão mental? Eles caem, porque você finalmente decidiu se levantar. Essa frase não é uma hipérbole, é uma declaração de causa e efeito direta que define o campo de batalha da sua vida. Pense nisso. Se você fosse insignificante, o sistema não gastaria tanta energia tentando fazer você duvidar de si mesmo. Não é o seu fracasso que eles oram para ver, é a sua ascensão. Você foi marcado cedo, não por ser fraco, mas por carregar um tipo de fogo interno que eles não podiam apagar. Cada traição, cada obstáculo, cada momento em que você pensou que ia desabar, foi uma prova de que você é uma ameaça real. Eles não temem a força bruta. Eles temem a sua soberania, o momento em que você para de pedir permissão para viver a vida que foi destinado a ter. A partir do momento em que você se alinha com essa verdade, a dinâmica de poder inverte. Você não está mais reagindo aos ataques deles. Você está simplesmente existindo em sua plenitude, e isso, por si só, é o colapso deles. Eles construíram um castelo de cartas sobre a sua hesitação, sobre o seu medo de falhar e sobre a sua necessidade de aprovação. Mas quando você retira o seu foco e a sua energia daquele jogo, o castelo desmorona. Quando você para de se explicar, de se encolher para caber em caixas que nunca foram suas, a ilusão deles se desfaz. Sua força não está em lutar contra eles, mas em reconhecer que a chave da jaula sempre esteve nas suas mãos. Agora, pare de olhar para trás e analisar as peças quebradas que eles deixaram para trás.
O que realmente importa não é o que eles fizeram para te parar, mas o que você fará agora que está imparável. Eles se apoiaram na sua cegueira, mas você despertou. Eles apostaram na sua fraqueza, mas você se tornou indestrutível. Se a sua simples presença é suficiente para que todo um sistema de controle entre em pânico, imagine o que acontece quando você finalmente, conscientemente, decide mover a sua energia na direção do seu propósito máximo. O que exatamente, então, você decide manifestar e quais são os próximos passos táticos para garantir que este novo poder seja inabalável? Você tem carregado um peso que nunca foi seu. Eles te empurraram para o caos, não porque você era fraco, mas porque você era a solução que eles mais temiam. Cada ataque, cada traição e cada momento de dúvida foram investimentos para te manter no escuro. Eles não gastam energia tentando controlar quem é inofensivo. Olhe para trás. Você sobreviveu a tudo que foi feito para te destruir. Isso não é sorte, é prova de que o sistema deles está desesperado. Você é a tempestade que eles tentaram abafar, e o estrondo da sua chegada está prestes a quebrar o telhado que eles construíram. A partir deste momento, você para de se desculpar por quem você é. Eles tentaram te fazer pequeno para caber na gaiola deles, mas o seu rugido interior nunca foi feito para ser domesticado. Pare de explicar a sua energia para quem nunca teve a intenção de compreendê-la. Sua intuição não é paranoia, é alinhamento. Você não precisa da permissão de um sistema que te temeu desde o seu nascimento. Quando você se recusa a encolher, o controle dele some. Sua era não está chegando, ela já começou, e agora você se move de forma diferente, com uma clareza que antes estava escondida. O verdadeiro poder não reside em derrubar o que está fora, mas em construir algo tão inabalável dentro de você que a realidade deles deixa de ter importância. Eles dependiam da sua cegueira, mas a visão clara é a nova arma. A questão não é mais se você é forte o suficiente para lutar, mas sim quão pouco você precisa deles para ser livre. O que acontece quando o escolhido para de reagir aos ataques externos e começa a criar o seu próprio mundo? Essa é a verdade final que a sua mente está prestes a desbloquear. Você ouviu a verdade que eles imploraram para que ficasse enterrada. Sua ascensão não é um acaso, é a tempestade que eles temiam. Saiba que a sua vitória não é mais uma promessa, mas sim o rugido que quebra as últimas grades do cativeiro que eles tentaram impor a você. O tempo de jogar pequeno acabou. Você está ativado e imparável. Nenhuma mentira ou medo pode segurar o que o universo já liberou para a sua vida. Agora, para selarmos esta vitória e garantirmos que esta verdade chegue a quem precisa, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte desta força e compartilhe esta mensagem imediatamente. E o mais importante, comente o código 77 abaixo. Ao digitar 77, você sela sua libertação e confirma que o ciclo de derrota está quebrado para sempre. O seu tempo chegou.